Voltamos com o TCE Notícia, que está falando sobre as rodas filosóficas do TCE. Mônica, como é que surgiu essa ideia de fazer rodas filosóficas no Tribunal de Contas? Essa ideia nós já estamos com ela, já estamos fazendo essas rodas filosóficas há uns 2 anos, talvez. Exatamente abrir um espaço dentro da instituição, de uma instituição pública, onde você possa colocar questões, onde você possa pensar em conjunto, né? E pensar questões de base mesmo, questões essenciais para um funcionamento melhor dentro da instituição. É claro que você não está tratando da atividade final dessa instituição, mas você está dando mecanismos, ferramentas para que as pessoas possam se relacionar melhor dentro dessa instituição. E nada melhor do que o diálogo para isso. O diálogo, a troca, a compreensão das relações. E esse espaço que se abre, ela é aberta, as rodas filosóficas, elas são abertas ao público também. Então a gente até aproveita para convidar quem está assistindo para participar dessa nossa roda, que o diálogo é importantíssimo, né? Ele é fundamental, e o conhecimento. E esse espaço que se abre facilita, favorece essas relações. Que tipo de temas vocês costumam abordar nas rodas filosóficas? A gente já fez outros programas aqui sobre as rodas filosóficas, mas usualmente que tipo de temas vocês procuram abordar? Em geral, a gente está abordando ética, de uma maneira, não como a maioria das pessoas entendem ética, e sim como uma questão de potência, de possibilidade de cada indivíduo. Então, começamos com Spinoza. O Pablo é um espinosista, ele começou fazendo as rodas de Spinoza. Nós pegamos Epicuro, não é, Pablo? Uhum. Estudamos Epicuro também, mas basicamente fomos mais, nos prendemos mais a Spinoza. E agora estamos entrando com Maquiavel. Não abordamos os clássicos um pouco, e agora com Maquiavel, em função desse interesse, né? Eu acho que, não sei, o Pablo me corrija se eu estiver dizendo errado, mas houve uma certa... hoje em dia, as pessoas, historiadores, interpretando e colocando Maquiavel no seu lugar adequado. Né, vendo Maquiavel de uma outra maneira, tentando desconstruir essa imagem negativa que foi feita em torno de Maquiavel. Porque a política todas as relações, tem muito de Maquiavel na base. Inclusive o próprio Spinoza, que nós estudamos, tinha muito de Maquiavel. Né, e sempre mais ou menos por baixo dos panos, exatamente porque Maquiavel se tornou um adjetivo negativo. Então, esse interesse também em desconstruir, mas não desconstruir por desconstruir, por informar, né? Informar, a gente procurar saber de onde as coisas vêm e por que elas vêm. Essa questão prática de Maquiavel, que também existia em Spinoza. A gente tentou trazer para a instituição a filosofia como prática, e não como uma questão metafísica, como ela foi na Idade Média, como vinha sendo até então. Essa questão da filosofia como prática, ela é entendida a partir de anos 60, talvez, Deleuze. Sim. E é isso que a gente está tentando fazer, trazer a prática filosófica para dentro da instituição. Isso é muito moderno e é pioneiro no TCE. Pois é, Pablo. Muita gente pode pensar que filosofia é uma coisa muito abstrata, que não tem uma utilidade prática na vida cotidiana. Por que estudar filosofia? Por que ler filosofia? Isso é uma coisa que é bastante sintomática e problemática da nossa própria sociedade, que é o quê? Se nós pensarmos os melhores valores que nós colocamos em prática após as revoluções burguesas que construíram esse mundo de liberdades que nós temos, a grande parte deles é toda inspirada no mundo antigo. Principalmente em um lugar, a Grécia clássica, a Atenas clássica, que é o mesmo lugar que inventou a filosofia. As primeiras discussões sobre isso eram discussões filosóficas. O auge romano também se apropriou completamente disso. E uma coisa muito importante é o quê? Haviam espaços na Atenas clássica e na Roma imperial onde as pessoas tinham aulas, grandes seminários de filosofia, que não eram como a academia retraduziu hoje. É um longo processo, eu estou abreviando. As pessoas não faziam seminários, conferências, mas falavam de filosofia de uma maneira muito prática. Não liam um papel escrito, não davam uma aula para um aluno que ia se profissionalizar. A nossa prática ela perdeu a capacidade. O mundo de hoje ele se tornou tão pragmático
que nós operamos nossas funções no mundo sem refletir sobre ela. No mundo clássico, isso andava lado a lado, a prática e a reflexão da sua própria prática. Hoje em dia, nós somos muito pragmáticos. Contudo, nós não refletimos sobre a nossa própria vida, nós não refletimos sobre a política, nós não refletimos sobre a nossa própria profissão, sobre nossos espaços de atuação. E isso nos torna muito reféns do quê? Dos nossos patrões, dos nossos dirigentes, dos nossos professores, no caso de um aluno, e assim vai. É uma sociedade onde a liberdade e a iniciativa individual é, sim, valorizada, mas que não é produzida socialmente. E por quê? Porque é uma sociedade que cada vez menos possibilita espaços de pensamento e troca de pensamento mútuo. A filosofia possibilita isso? Sim, mas de uma maneira que não é a maneira que foi feita historicamente na academia. É como a Mônica disse, é um movimento muito novo. Os primeiros a começar a pensar a filosofia assim, nos últimos anos, foram alguns poucos filósofos franceses, historiadores que estavam redescobrindo esse mundo clássico. A imagem do mundo clássico que nós temos hoje, ela é completamente diferente de 60, 70 anos atrás. Então, o que ocorre? Muitos espaços, muitos campos e muitos pensadores de várias áreas estão retornando à filosofia. Óbvio, não é para recolocar as coisas como os gregos ou os romanos, mas para trazer para o nosso mundo uma capacidade de resolução para ele, dado o problema que praticamente somos autômatos, não pensamos nossas práticas e ficamos sempre à mercê de máquinas políticas, de máquinas empresariais, de máquinas, ou seja, de interesses que não são os nossos, e daí vem essa grande frase que nossos políticos não nos representam mais. Ficamos reféns de alguém que manda, alguém que comanda, hipoteticamente para o nosso bem, e somos incapazes de refletir as nossas práticas de uma maneira produtiva. Mas há uma certa inconsistência também nesse discurso, né? Porque ao mesmo passo que as pessoas colocam que os políticos não as representam, é a população que os elege. Então, o que é isso? É falta de pensamento na hora do voto? É falta de uma reflexão na hora de exercer a cidadania? Penso eu que sim. Mesmo porque a maior parte dos brasileiros não entendem como a máquina política funciona. O Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, tinha uma frase muito interessante dele, que ele dizia: a democracia no Brasil é um equívoco. Diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, a gente não teve uma revolução que produziu, uma revolução popular que produziu essa democracia. Ela foi implementada de cima para baixo. Desde que foi implementado o período republicano brasileiro até hoje, a gente tem menos de 30 anos de democracia. Tivemos pouquíssimos presidentes eleitos que não foram derrubados. Então a gente tem uma tradição muito autoritária no Brasil, que tem a ver com a nossa colonização, toda a nossa história, toda a nossa cultura. E nós sediamos muito o poder político, personalizamos muito a autoridade do poder político, por exemplo, em nível nacional, na figura do presidente. E não entendemos que o poder, em toda instituição, todo país republicano é assim, ele é dividido em vários... Não vou definir aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo toda essa estrutura. Mas o poder é exercido por várias magistraturas distintas. Eu tenho que me preocupar tanto em eleger o presidente, como eleger o senador, como eleger o deputado federal, como eleger o vereador, como eleger... E assim vai. Nós não temos uma cultura política entre as classes populares. E o colégio não prepara as pessoas para isso. A universidade depende. Conhecimento, né? O cidadão precisa ter acesso ao conhecimento de uma maneira política, instrumental, prática, para poder exercer sua cidadania. Isso faz parte desse processo de reflexão que eu digo também. É porque eu digo reflexão parece uma coisa muito abstrata, mas existem todas essas práticas por detrás. Sim, o cidadão elege. A gente não pode, por exemplo, abrir mão desse direito conquistado historicamente, que é o votar nos nossos representantes. Contudo, a gente precisa mudar muitas das coisas da nossa cultura, das nossas instituições, dos nossos hábitos. E nosso país é muito jovem. Nossa democracia talvez seja uma das democracias mais jovens comparadas a outros processos democráticos. E tem ido muito bem. Se comparamos os processos democráticos no Brasil desde a abertura, as coisas têm funcionado bem. Óbvio, existem vários problemas.
Mas, frente ao cenário internacional, a democracia brasileira tem alguma força, tem... E a crise democrática está em todo mundo nesse momento agora. Então, é uma situação muito complicada. Mônica, as rodas filosóficas são sempre comandadas por especialistas no TCE? Sim, por especialistas. As rodas filosóficas são comandadas por convidados. Eu sou a curadora, eu faço a curadoria, faço uma mediação e sempre trazemos convidados especialistas na área que nós queremos falar, que nós queremos abordar. E o pessoal que quiser consultar a programação das rodas filosóficas, pode acessar o site do TCE? Sim, tem tudo tem o site lá do TCE, tem a nossa página no Facebook do Momento Cultural, que pode ser acessada, e ali tem toda a programação, que nós fazemos rodas filosóficas, tem as rodas de conversa também, né? A gente estamos fazendo um contato agora, já foi feito um contato com a Mary Del Prior, não sei se ela irá, mas para fazer uma roda aí, no caso não é filosófica, seria uma roda de conversa. Temos shows, eventos, shows, apresentamos o Léo Gandelman esse mês, agora em abril, agora em maio, será uma companhia de dança, que vai na última quarta-feira de maio. Quer dizer, temos uma programação bem diversificada. E a gente realmente frisa bastante, gostaríamos de convidar, porque a gente acredita que esse espaço de discussão de relações é muito importante, inclusive para a cidadania, né? Para o processo de cidadania. Tudo aberto ao público. Tudo aberto ao público. Tá. Tudo aberto ao público. E o TCE, eu acho que está tendo, como eu já falei também, ele está sendo pioneiro em colocar discussões muitas vezes delicadas, né, dentro da instituição, e tem nos apoiado, quer dizer, o TCE apoia isso junto com a associação, com a Astserja, eles sempre dão apoio para que a gente faça essas rodas filosóficas. Aliás, a Astserja apoia diretamente essas rodas. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio, e o TCE Notícia fica por aqui, mas se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerge.tv. E se você quiser rever este programa, acesse www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.